Fit Cultural. No episódio de hoje vamos falar sobre cultura organizacional. Eu sou Bruno Lira e você está no canal O Boss Tá On, um ecossistema de conteúdo voltado para o mundo do trabalho, para as profissões, para o empreendedorismo. Fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que teremos boas reflexões para você, para o seu dia a dia, para a sua estratégia. Cultura organizacional. Para falar de cultura organizacional, a gente precisa voltar à base, entender o que é cultura. Cultura nada mais é do que uma expressão, um conjunto de rituais, de símbolos, de artefatos, de crenças, de valores, de linguagem que compõem, que formam, que formatam uma comunidade, uma instituição, uma empresa. Sim, o local onde você trabalha é, sim, um ambiente dotado de uma cultura. O que a gente muitas vezes tem é que, dentro de um ambiente de cultura frágil, a cultura individual, a cultura do colaborador, ela sobressai. Então, muitas vezes, a gente convive com ambientes em que a cultura do gestor prevalece. Esse não é o mundo ideal, porque, obviamente, numa mudança de gestão, você tem uma mudança de cultura. O mundo ideal, quando a gente pensa em negócio, quando a gente pensa em empresas, é, de fato, essa empresa, essa instituição, desenvolver a sua cultura. E, para desenvolver a sua cultura, a empresa precisa, por sua vez, adotar, ela precisa emancipar, ela precisa evidenciar a sua simbologia. Como ela faz isso? Através da sua paleta de cor, a adoção de um mascote, através dos seus rituais, sejam elas suas reuniões, o seu happy hour, seja ela as suas formações, os seus treinamentos. Ela precisa de artefatos. O que são artefatos? É a documentação. São os processos que formam essa empresa. O seu conjunto de valores, valores esses expressos muitas vezes ali próximo da missão e da visão, que são dois recursos de síntese dessa cultura, porque quando você fala de missão e principalmente da visão, ali está expresso o propósito da empresa, né? Na missão e na visão, a gente expressa o propósito, o porquê dessa empresa existir. Ela expressa o nosso objetivo, aonde queremos chegar com essa instituição que está formada e essa comunidade que coopera para o atingimento dessa visão, para a concretização dessa missão. Então, quando a gente fala de fit cultural, o que a gente está falando, por sua vez, é da capacidade do colaborador se adaptar, se conectar a essa cultura. De fato, a pessoa jurídica e a pessoa física, elas precisam conviver. E, de fato, uma pessoa jurídica com uma cultura forte, ela vai sim determinar quais são conjunto de crença, valores, simbologia, rituais, artefatos que vão nortear todo o desenvolvimento, todo o caminho que aquela empresa vai seguir. E muitas vezes nós, quando nos associamos a essa instituição, a gente precisa entender que isso já está estabelecido. Claro que nós precisamos fazer sempre uma revisão dos nossos valores, não no sentido de submeter ao valor da empresa, mas entender se os nossos valores, eles de fato se conectam aos valores, aos propósitos, à cultura da empresa. O que é muito comum, muitas vezes, é nós, na busca de uma colocação no mercado, fazer a escolha tão somente de uma determinada empresa pela sua oferta de salário. Isso é problemático porque, por trás daquele salário, existe uma comunidade inteira que coopera, trabalha de forma cooperativa para que aquela cultura se estabeleça e todas as estratégias elencadas por aquela empresa leve ela para o patamar desejado, ok? Então, quando você simplesmente considera o salário e desconsidera isso tudo, você pode viver um conflito dentro dessa empresa. Que conflito é esse? É justamente os seus valores não dialogarem com os valores dessa empresa. Por isso que é tão importante você entender e você até buscar, de repente, ali num processo seletivo, entrar num site, acessar ali os recursos que a empresa divulga para entender qual é a linguagem que ela adota. Entrar nas redes sociais para entender quais são os estandartes que ela defende, quais são os valores dessa empresa, e entender aonde essa empresa está e aonde ela deseja chegar. Da mesma forma, do lado da empresa, e aí eu estou falando para os gestores, principalmente para os mantenedores dessa instituição, entender que a cultura precisa ser expressamente comunicada, porque muitas vezes a cultura fraca, ela é fruto de uma falha, de um ruído de comunicação. Entendo, muitas vezes é fácil a gente tornar tangível a cultura quando a gente pensa em
arte, nessa expressão da arte, porque a arte ela sintetiza isso. Então, a arte, ela consegue tangibilizar, a arte consegue, essa expressão, ela precisa existir dentro da sua empresa. Missão e valores, visão, é extremamente importante, mas ela não pode ser um conteúdo numa página restrita dentro do seu site. Ela precisa estar impresso nas suas paredes, nas suas práticas, nas suas decisões, porque do contrário, você vai ter uma comunidade confusa. Você vai ter pessoas que vão simplesmente fazer valer aquela máxima de Peter Drucker, quando ele diz que a cultura come estratégia no café da manhã. O que ele quer dizer com isso? Todos nós somos dotados de repertório, logo, o nosso repertório, essa composição que a gente utiliza para tomar decisão, esse acervo que a gente utiliza para tomar as decisões do dia a dia, elas são preenchidas pela nossa cultura urbana, por tudo aquilo que a gente fez antes de ocupar o cargo na instituição. Então, se dentro dessa instituição a gente não encontrar uma cultura forte, uma cultura que subsidie estratégia, eu vou utilizar do meu repertório, esse repertório que antecede, esse repertório que às vezes não comunga com os mesmos valores, e aí essa estratégia ela começa a se perder, e aí eu paro de adotar processos, eu passo a negligenciar a rotina, passo a criar outros tipos de rotina que não dialogam com os demais membros da comunidade. Isso começa a gerar uma grande confusão entre os atores, entre os agentes, e aí o que você tem? Você tem o caos instaurado dentro da sua organização. Então, cultura, ela é uma via de mão dupla. Ela serve tanto para o colaborador que está entrando na sua instituição entender se ele comunga com esses valores, e para a instituição, na sua expressão da sua cultura, determinar o norte, o horizonte e fazer valer o seu propósito. E hoje estamos fazendo valer o propósito do Boss. Essa é a nossa cultura, esse é o nosso ecossistema. Estamos aqui para trazer conteúdos que vão te ajudar no dia a dia. E se você gostou desse episódio, não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir e compartilhar também, deixe seu comentário aqui, isso ajuda a fortalecer e entender se estamos de fato criando conteúdos que são relevantes para o seu dia a dia, para a sua profissão. Também estamos no Instagram, no @bostaon, nós temos um podcast, muitos cortes são postados lá, muita gente bacana já passou por aqui e eu tenho certeza que você vai tirar muitos insights para o seu dia a dia, muita reflexão para a sua profissão, para suas estratégias. E se você gostou desse conteúdo, tem muitos outros conteúdos também aqui pelo YouTube, aqui em cima, ó, um conteúdo que a gente gravou sobre estoicismo e sobre Nassim Taleb, aquele autor do livro Antifrágil. Clique aqui que você vai direto para o vídeo, eu tenho certeza que você vai curtir mais este conteúdo do canal O Boss Tá On.